Ninguém me perguntou, mas o assunto que eu quero falar com você nesse fim de semana é sobre o fim do mandato Dilma Rousseff como presidente do Brasil. Presidenta, como queiram. Na verdade, são apenas 3 meses de governo. Mas, depois dessa semana, depois de anunciados os 47 nomes que compõem a lista de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, e tendo entre esses nomes do PT, em sua maioria, nomes do PP, mas principalmente os 2 nomes do PMDB, que é o principal partido aliado do governo, o Renan Calheiros, presidente do Senado, e o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Depois de divulgados esses nomes, inclusos esses 2, eu diria que o governo da Dilma realmente acabou. Esse governo, desde o começo de janeiro, não vinha sendo um governo tão bom assim, muito pelo contrário. Um governo que vem enfrentando inúmeras dificuldades e corria o risco de seu segundo mandato ser ainda pior do que o primeiro. E olha que o primeiro já foi horrível. O fato é que com a reforma ministerial e com todo o escândalo da Petrobras, com todo o escândalo da Operação Lava Jato, na reforma ministerial a presidente Dilma ela resolveu lotear cargos. E resolveu agraciar ainda mais aliados, partidos aliados, mesmo que fossem partidos nanicos, para ela conseguir dessa forma aumentar o número de aliados políticos que pudessem protegê-la, que pudessem proteger o seu governo, que pudessem votar e brigar e lutar por projetos do interesse do governo. Independentemente desses políticos escolhidos para serem ministros terem capacidade técnica ou não para estarem naquela função. Mas essa é uma outra história que eu já falei em um outro momento. O fato é que ela sempre teve no PMDB o seu principal aliado. E isso já não ocorre desde o mandato passado. O PMDB é um partido rachado e boa parte, ou pelo menos uma parte bem interessante do PMDB, já não apoia mais o governo de Dilma, já não apoia mais o governo petista. Aliás, dentro do próprio partido da presidente, o PT, muitos são os políticos que são contra a forma que ela vem conduzindo o seu governo. Ou seja, cada dia que passava, a Dilma estava mais isolada, porque, contrariando a premissa básica da política, o que ela menos fazia era política, o que ela menos fazia era relacionamento, era ter aliados, ter companheiros ali do lado dela. Ela vinha comprando briga com todo mundo. Mas agora, depois de Renan Calheiros e Eduardo Cunha estarem na lista do Janot, a situação ficou pior ainda. Recentemente, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já foi contra alguns projetos, algumas coisas que o governo mandou para o Senado, dependendo da aprovação do Senado. Eduardo Cunha fala à torto e à direito, fala em todos os cantos do mundo, que o mandato dele como presidente da Câmara Federal é um mandato que ele estará isento, ele será imparcial, ele não será nem do governo nem contra do governo, mas será dos interesses da população brasileira. Conversa fiada. Na verdade, ele vai ser contra o governo sempre que possível. Então, diante desse cenário, eu me pergunto como será o restante do governo Dilma? Veja bem, nós não estamos falando de um governo de 4 anos que faltam 3 meses para o término dele. É o contrário. Nós estamos falando de um governo de 4 anos que completou apenas 3 meses. Quer dizer, nem completou 3 meses ainda. Entrou agora no 3º mês. A situação é caótica. Se antes alguém falava em impeachment e eu achava uma coisa absurda, agora eu já não digo mais nada. Eu fico quieto. É óbvio que impeachment precisa
ligar a presidente Dilma a algum escândalo de corrupção, alguma coisa. Ninguém vai tirar a presidente do poder porque ela administra mal. O fato dela ser má administradora, infelizmente, é um problema para o Brasil, é um problema para o eleitorado que elegeu, é um problema para a população brasileira. Mas isso não nos dá direito de tirá-la do poder. No entanto, com tantos inimigos assim, tem muita gente procurando ligar a presidente Dilma a um desses equívocos, a um desses erros aí envolvendo a Petrobras, a um desses problemas, a um desses roubos, a um escândalo, o menor que seja de todos esses escândalos que já estouraram, para aí sim pedirem o impeachment da presidente. Eu não queria estar na pele da presidente, mas eu acho que ela cavou o seu próprio buraco. Esse segundo mandato da Dilma tem tudo para ser o pior mandato da história recente de um presidente no Brasil. Ela está completamente isolada, ela é centralizadora, ela é arrogante, ela não sabe fazer política, e inimigo nesse momento para a presidente Dilma e para o governo da presidente Dilma é o que não falta. Inimigos de peso. Veja bem, nessa lista aí tem Renan Calheiros, tem Eduardo Cunha, tem Fernando Collor de Mello, ex-presidente. Olha, presidente Dilma, eu já vi gente fazer besteira nessa vida, mas a forma que a senhora vem conduzindo o governo é uma das coisas mais imbecis que eu já vi em todos os tempos. É isso aí. Ninguém me perguntou, mas eu sou o Fábio de Lima e todos os sábados, todos os finais de semana estou aqui repercutindo um assunto que eu acho interessante, passando a minha opinião e querendo saber a opinião de você que nos acompanha no Ninguém Me Perguntou, todos os sábados, todos os domingos, todos os finais de semana. Estejamos juntos sempre no decorrer desse ano, acompanhemos esse cenário político e vejamos o que vai acontecer. Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima semana.